Hoje, nós vamos conversar sobre a Irani, small cap que atua no setor da celulose, mas majoritariamente com embalagens, sacos e diferentes formas de papéis e papelão para transporte, seja alimentício ou para o varejo normal, se posicionando exatamente no segmento desse setor com mais perspectiva de crescimento devido às tendências que são esperadas desse tipo de produto, com a popularização que tende a seguir crescendo das compras online e deliveries de alimentos e bebidas, unido aos movimentos mundiais de redução do uso de plásticos, cujo principal substituto até então tem sido as soluções a partir da celulose, temos um setor com uma clara tendência de alta para o longo prazo. Claro que atuar num setor bom não quer dizer que a empresa é boa. Por isso que a gente vai falar da sua operação, principais características e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da Irani por diferentes métodos de valuation. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e se gostar bastante é lá no Apoia-se que você pode fazer sua contribuição com o nosso projeto. Também é por lá que você pode fazer a assinatura do nosso site de valuation. De qualquer jeito, eu te convido a visitar o nosso site porque ele também conta com métodos gratuitos para todo mundo que quiser usar. A Irani é principalmente uma produtora de papéis, papelões e embalagens derivados da celulose que parcialmente ela produz e parcialmente ela adquire como insumo. Desses, no seu último resultado, o do terceiro trimestre de 2023, a gente vê que 59% das receitas da Irani vem exatamente desse segmento de embalagens, o que nos mostra que, de fato, a maior parte da empresa está atrelado a esses produtos com tendência de cada vez mais uso e integração no nosso dia a dia. Especialmente, é claro, em metrópoles e grandes cidades, mas também em uma menor escala nas menores. Ela também tem uma parte ainda relevante de 38% da venda de papel. Essa parte, obviamente, não tende ao mesmo crescimento que a gente espera das embalagens, e ela conta também com o que nesse trimestre ficaram em 3% apenas, que de fato é bem pouquinho, mas que ainda é importante a gente saber que vem das resinas extraídas de suas florestas, especificamente o breu e a terebentina. Inclusive, sobre as florestas, é importante destacar que sim, ela possui áreas plantadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e a partir dessas resinas naturais, eles produzem breu e terebentina para a confecção de vernizes, tintas, sabões, colas, adesivos, isolantes, esmaltes, desinfetantes, perfumes e vários outros produtos, sendo esses destinados principalmente ao mercado externo. No tópico do mercado externo, temos aqui um ponto muito positivo da empresa, que já vende para o mundo todo, sendo 34% da sua receita vindo da Ásia, 41% aqui da América do Sul, 6% bem pouquinho da América do Norte, 7% da África e 12% da Europa, tendo assim uma diversificação geográfica na sua receita que é sempre muito bem-vinda pelo investidor, por, entre outras coisas, diminuir o risco da exposição exclusiva à nossa moeda aqui no Brasil, que não é uma moeda forte. Apesar de também ser aproveitada a madeira dessas florestas, quando a gente olha para a produção de celulose que serve de base para os seus produtos de maior valor agregado, as florestas não conseguem suprir toda a demanda da empresa. Então ela sempre tem um custo ali associado aos insumos. Olhando os investimentos atuais dela, a gente vê que a sua estratégia busca um crescimento da capacidade produtiva, que há também um investimento de reflorestamento, mas que no momento a gente não tem movimentos buscando uma expansão da área plantável da empresa. Isso não é um problema. É claro que ter as florestas que são suficientes para a sua demanda é um fator que diminuiria largamente o risco de uma empresa, mas eu não vejo como um problema, é só a estratégia da empresa que, trazendo resultados, não é um demérito da companhia. Mas ela percorre outro caminho por ser uma empresa muito integrada na reciclagem, reintegrando papéis e papelões antigos na produção de novos através do que eles chamam aqui das aparas. Isso também representa um gasto com insumo, inclusive no caso da Irani até maior do que é o gasto com a celulose pura. Mas, com certeza, traz características e riscos diferentes do que quando a gente comparar, por exemplo, com a Klabin. Mas, se você quiser entender melhor as diferenças e ter um olhar comparativo das duas, já tem vídeo aqui no canal. Esse daqui vai focar só na Irani mesmo. E no que diz respeito a ela, o importante é a gente saber que sempre haverá um custo com celulose na sua operação. No terceiro trimestre de 2023, esse custo representou 16% de todos os custos da companhia, mostrando que, de fato, no momento, esse custo não é problemático e que ela realmente não precisa ter esse foco em expansão de área plantável.
Vamos então olhar sua performance recente, dívida, balanços e indicadores fundamentalistas, para depois então a gente partir para o cálculo do preço justo dela. No que diz respeito aos últimos 12 meses, calculados até o fim do terceiro trimestre de 2023, a empresa viu uma queda de 4,4% da receita e uma alta de 30% no lucro líquido, porém, aqui a gente está sendo afetado por fatores não recorrentes. A verdade é que a empresa está vendo uma queda de resultados no período que a gente está olhando. No EBITDA, por exemplo, a queda nos últimos 12 meses foi de 10%. E é exatamente na ótica do resultado trimestral que a gente vai ter uma visão mais realista da situação. A gente viu uma queda de 2,9% no EBITDA em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mais uma alta de 13,9% em relação ao segundo trimestre de 2023. No lucro, aqui a gente pode ver o enorme não recorrente contabilizado no segundo trimestre e uma queda de 32,3%, bem grande, no lucro em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Mas mesmo tirando os não recorrentes, a gente vê um crescimento de 4,7% em relação ao segundo trimestre de 2023. A gente viu também uma queda do volume de vendas da empresa e, junto com eles, uma queda no preço médio de venda, que, segundo eles, se deve a um cenário competitivo mais acirrado. Isso pode parecer ir contra o que eu falei inicialmente das tendências de crescimento do segmento, mas na economia real as empresas não têm crescimentos regulares todos os anos ou trimestres, então é natural períodos de contração, mesmo em uma tendência maior de alta. A queda foi ainda maior no lado das resinas, por isso essas se encontram com os atuais 3% apenas da receita, tanto por queda de volume quanto pela enorme queda do preço médio das resinas, o breu e a terebentina. Quanto ao endividamento, sua alavancagem veio subindo desde 2021 e se encontra agora nos 2,1 vezes EBITDA, que apesar do crescimento, ainda é um patamar confortável, principalmente tendo em vista os volumosos investimentos feitos nos últimos anos, muitos dos quais já estão em patamares bem avançados. A gente pode começar a ver essas expansões da plataforma de Gaia dando resultados a partir do segundo trimestre de 2024, mesmo que demore até um pouco mais. Concluídos os investimentos e o ramp-up dessa produção, veremos um aumento na capacidade produtiva da empresa. Olhando aqui o ROIC dos últimos 12 meses da empresa, a gente vê que desde o segundo trimestre de 2022 a gente veio caindo, mas ainda assim estamos aqui nos 18,9%, que é um patamar muito bom. Aqui nessa linha está marcando o fim do terceiro trimestre, mas a gente já acabou até o quarto, né? Então, na verdade, a gente estaria na linha por aqui. E a gente vê que a maior parte desses investimentos já estão mais para o fim dos seus processos. Em termos de balanço patrimonial, a empresa também vem mostrando solidez, com seu ativo circulante aqui nos 1,1 bi para um passivo circulante bem menor, de apenas aqui 300 milhões, unidos também a um crescimento do patrimônio líquido, mesmo nesse período de resultados apertados. Ela está atualmente com um dividend yield de 8,64, mas isso aqui está um pouco alto, não vou projetar a manutenção desse patamar de dividendo. Está com um PL de 5,27 vezes, que não demonstra estar muito barato, né? Está mais ou menos em linha com o que veio em 2022 e 2023, mas um pouco abaixo do que já foi em 21, 2020 e até outros períodos anteriores. E uma empresa que veio crescendo a sua margem líquida, ganhando eficiência operacional e se encontra agora aqui nos 28,58%, um patamar bem elevado. Nos dividendos anuais, a gente viu uma grande ciclicidade, a empresa já pagou lá atrás volumes maiores, foi se reduzindo até 2017 e então voltou à sua caminhada de elevação dos dividendos. E nos últimos 5 anos, sempre aqui com um patamar de payout bem tranquilo, o mais alto aqui nos 55%, então sobrando bastante espaço para reinvestimento. Mas vamos aqui para o cálculo do preço justo da Irani, começando pelo método de Peter Lynch. Eu vou só ajustar esse crescimento para ser um pouquinho menor e o dividend yield, para ser mais realista, vou colocar aqui nos 6%. E dessa maneira a gente chegaria a um preço justo aqui de R$ 22,52. Nesse contexto não olharia para a fórmula ajustada, focaria mesmo no tradicional, até porque 22 já é bem esticado para ela, mas a gente vai ver isso nos próximos métodos. Indo agora para o método de Graham, com a mesma porcentagem de crescimento e 10% de taxa de desconto, a gente chegaria a um preço justo também elevado de R$ 26, mais uma empresa que teve um fluxo de caixa livre negativo nos últimos anos, mas devido à fase em que se encontra de maiores investimentos, isso aqui não é um mega problema, é só mais referente à fase da empresa, mas nos impede de usar aqui o desconto de fluxo de caixa.
Então a gente vai direto para o método de Gordon. Eu vou ajustar esses dividendos porque 85 centavos eu acho que talvez seja um pouco alto para ela. Vou estimar 60 centavos por ano, com uma taxa de crescimento para esses dividendos talvez aqui nos 3,5% e os mesmos 10% de taxa de desconto, a gente chegaria a um preço justo de R$ 9,55. Aqui sim, a gente está chegando num preço justo que eu acho mais plausível para essa empresa. Mas vou fazer também aqui, como já é de praxe, o desconto de fluxo de dividendos com as mesmas premissas até então, um crescimento perpétuo de 2% e 8% de desconto perpétuo, chegando num preço até mais baixo aqui, nos R$ 8,75. Considerando a empresa que a gente está falando, o contexto que a gente se encontra, eu não me apegaria aos valuations mais altos que a gente calculou aqui. Pensar a banda de preço justo da Irani, eu acho que é ali entre os 9 e 13, talvez 14 reais. Ou seja, se a gente olhar a sua banda inferior de preço ali pelos R$ 9, ela está praticamente no seu preço justo. Não está descontada, não está sendo uma oportunidade enorme, mas é uma empresa de qualidade, que tem crescimento para se refletir nos seus resultados no médio prazo, num setor muito interessante e uma empresa de qualidade. Ela chegou a bater aqui seus 12,91 e já acumula uma queda desde os topos que fez recentemente de 23,47%. Agora que ela está encostando no seu preço justo, eu resolvi trazê-la aqui porque agora ela está ficando num patamar mais plausível da gente comprar. Mas a possibilidade dela continuar caindo não é distante. E a gente tem que estar pronto para esse cenário. Se ela chegar nos seus 8, 7 reais, talvez até menos, aí sim a gente vai ter uma magnífica oportunidade em Irani. E vamos então para o comentário macro dessa semana, onde o Ibovespa caiu 1,38%, se encontrando aqui nos 127 mil pontos. Semana passada eu falei da Hypera, que essa semana esticou uma recuperação, mas já devolveu tudo, então estamos fechando a semana com ela ainda atrativa, na minha opinião. Irani encontrando aqui essa semana essa média móvel, no caso aqui é de 50 semanas, pode ser um ponto de suporte, então ela pode vir a subir a partir daqui. Claro que também sempre pode continuar caindo, mas aos 4,20 acho que talvez até a Klabin esteja mais interessante que a Irani, mas a Irani ali no seu preço justo também é uma boa compra. Blau, que continua sua queda vertiginosa agora aqui aos 11,84 e repito o que eu falei semana passada, não tem a empresa? Ótimo momento de compra. Comprou recentemente, tem que olhar o tamanho que ela está no seu portfólio como um todo e se em relação ao seu preço médio ela ainda não tenha caído muito, tenha caído só uns 5, 10%, talvez valha a pena dar uma segurada, esperar estar um pouco mais afastado para voltar a comprar. De qualquer jeito, acredito sim ser uma oportunidade. Vale caindo bem também aqui aos R$ 66, um preço interessante de entrada. O dólar deu uma subida de 4,92, inclusive superando e fechando acima dessas duas médias móveis de 20 e 50 períodos. Será que é um começo dessa virada e ele volta a subir daqui? Não necessariamente, mas sempre bom manter uma parte da nossa carteira dolarizada. E nesse lado você tá em phase, continuar mais uma semana aqui aos $101, tem vídeo aqui no canal, tem análise dela aqui no canal. Realty Income também voltando aqui para essa média móvel, bem interessante a compra na minha opinião, também tem análise aqui no canal. E Bitcoin essa semana deu uma recuperada, se encontra aqui nos $43 mil, considerando as expectativas que eu tenho para esse ano, ainda é também, na minha opinião, uma boa entrada. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado, bons investimentos e até a próxima!